Quinta-feira, hein? Tem Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo no Maracanã, líder contra vice-líder. Flamengo pode abrir 7 pontos de vantagem na liderança se ganhar. Vai ser um jogão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Ô, Jupa, rolou parabéns hoje aí no Flamengo, cara? Parabéns, 1 ano de Felipe Luiz no comando. Boa tarde para você, Escobar, boa tarde para todo mundo. O Flamengo se reapresentou hoje um pouquinho mais cedo aqui no Ninho do Urubu, né? Depois da folga, após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas e início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, está todo mundo à disposição para o jogo de quinta. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, ele volta ali lista de relacionados. Agora há pouco, Escobar, Felipe Luiz foi homenageado pelo clube e recebeu uma plaquinha por ter completado 1 ano no comando do Flamengo, né? Depois do Jorge Jesus, que passou por aqui entre 2019 e 2020, ele foi o primeiro treinador a passar esse período no comando. E depois um pouco antes do Felipe Luiz, teve entrevista do Meia Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. O Carrascal, ele disse que está muito feliz com o momento que ele está vivendo no Flamengo, está bem adaptado. Disse também que ele pode jogar em qualquer posição que o Felipe Luiz quiser e fez um afago ao Arrascaeta. Disse que foi muito bom jogar com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade. Ele que chegou, né, para ser o substituto do Arrascaeta. Volto com você, Escobar. Ele pode também ser o substituto. Joga mesmo, hein? Carrascal entrou muito bem. Fábio Jupa, notícia de lupa. Um abraço pra você de casa e você, Vene Casagrande. Fala comigo em relação a Felipe Luiz. Cadê as canjicas dele? Bota na tela aí, por favor, Cris. Ele tá sorrindo de orelha a orelha. Veio falar com a gente no grupo como se estivesse comemorando o mêsversário do neném. Mas é 1 ano do Felipe Luiz. Qual foi Sabe o tema? aquele pai e mãe bobo que comemora Flamengo, 1 mês, 2 meses Flamengo. do neném? Então, era ele no grupo ontem, todo feliz que o Felipe Luiz, 1 ano à frente como treinador do Flamengo. Vene Casagrande, e a renovação dele? Relembra como está hoje o contrato dele e se tem alguma conversa avançada? Vamos lá, conversa avançada não tem, Fernandinha, há conversas em andamento. E para contextualizar toda a situação, hoje o Felipe Luiz, ele tem um empresário que, se ele não for o melhor empresário do futebol mundial, está no top 3, que é o Jorge Mendes, que, querendo ou não, já foi empresário, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. E por que eu estou falando isso? Porque o Felipe Luiz certa vez disse que ele gostaria de trabalhar com os melhores. E quando o empresário Jorge Mendes aceita trabalhar com o Felipe Luiz, não é simplesmente o Felipe Luiz que quer trabalhar com ele. O Jorge Mendes aceitou ele tem trabalhar. Que querer, Óbvio, não é o cara da esquina que ele vai pegar e vai trabalhar com ele. Por que eu estou mencionando isso? Porque é o Jorge Mendes que está conversando com a diretoria do Flamengo. E na última conversa ficou combinado o seguinte, que a próxima reunião iria acontecer na próxima data FIFA, que é agora, em outubro. E existe a chance desse empresário, que é português, vir ao Brasil, conversar pessoalmente com o Flamengo, com o José Boto, quem está à frente nessas negociações. Também existe a chance de ele sentar com o BAP, presidente do Flamengo. Eu acho isso maravilhoso, você estreitar laços com pessoas que têm uma ótima entrada no futebol mundial. E aí essa renovação vai voltar a avançar, digamos assim. Mas ainda não tem nada... Hoje em dia é até 2020. Até dezembro desse ano. Até dezembro desse ano. Tá acabando, né? Exatamente, está acabando. O lado Ele bom... não vai no podcast? Quem? O Felipe Luiz, o empresário dele? Não acho que não. Não vai, não. Acho pra que falar que tem que renovar, não vai. Não vai fazer isso. Muito pelo contrário. Ah, tá. Você vê o Jorge Mendes falar, dando entrevista, é uma postura totalmente diferente. Certo ou errado, é uma postura diferente. Então, assim, ele vai se reunir agora na próxima data FIFA para debater essa renovação de contrato. Não existe nada certo, por exemplo, com o tempo de contrato. O Flamengo apresentou uma proposta com validade até dezembro de 2026 e aí o Felipe Luiz não deu sim e nem não, ainda não tem um acordo na base salarial. O que tem de positivo nessa conversa é, Felipe Luiz ele quer ficar ano que vem, isso já é bom. E o Flamengo quer ficar com ele. Então, assim, é uma questão de conversa para chegar a um denominador comum. Eu vejo muitos torcedores questionando, mas por que quer renovar agora sem saber se vai ser campeão ou não? Gente, independentemente se o Felipe Luiz conquistar os títulos nessa temporada, pelo menos na minha visão, ele tem que continuar para 2026. Ele já mostrou que ele tem potencial e que conquistar título é questão de tempo. Ainda mais com o elenco que o Flamengo está deixando à disposição para esse treinador.
Então, assim, é uma conversa que vai acontecer ainda na próxima data FIFA. Existe otimismo, mas nada garantindo ainda. Seria leviano da minha parte eu chegar aqui e garantir que o Filipe Luís vai renovar o contrato dele, porque eu não sei, pode chegar um clube da Europa, que a gente sabe que ele tem esse projeto de carreira dele, de trabalhar na Europa um dia, pode chegar um clube da Europa, fazer uma proposta para ele e seduzi-lo. Nada impede isso acontecer, mas pelo menos ele quer continuar no Flamengo em 2026. Ô, Lucas Pedrosa, se a gente olhar a história aí do futebol brasileiro, o nosso futebol aqui, a gente não teve um momento da história em que foi um boom, treinadores estrangeiros performando e vencendo muito aqui. Historicamente, se a gente olhar aí, Sim. 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a gente não tinha essa coisa, né? Eu já falei várias vezes, o futebol muda a cada década e tem sido muito rápido até ultimamente, o tipo de jogo, a forma... Eu, por exemplo, em 2013, eu era comentarista de jogo. Hoje, para comentar um jogo mesmo, taticamente um jogo, eu já ia ter que, por exemplo, me aperfeiçoar. Porque o futebol em 12 anos mudou muita coisa. A leitura que você faz, os elementos do jogo, os elementos são os mesmos, obviamente, mas os tipos de escolhas dos treinadores são diferentes. E aí a gente olha, desde o Jorge Jesus para cá, a gente começou a ter treinadores estrangeiros que começaram a ganhar. E aí o Abel Ferreira é o grande nome aí, se a gente for pensar em hegemonia, número de títulos, regularidade, tempo à frente de um clube e o tipo de mudança no nosso formato, no nosso jeito de pensar em tática. Tanto que o que respinga isso é a seleção brasileira. A gente tem hoje o Ancelotti, um treinador estrangeiro, treinando a nossa seleção brasileira. Então, a gente tem aí na última década esse momento dos estrangeiros dominando o nosso território aqui brasileiro, e os brasileiros acabando ficando para trás. Perfeito, concorda comigo? Concordo. E aí, a gente tem um cara brasileiro que chega nessa nova geração, que talvez é uma nova geração para abrir portas para outras, e uma nova, vamos dizer assim, a grande joia, vamos dizer aí, dos treinadores brasileiros aparecendo nos últimos anos, ô Pedrosa? Imagino que sim. Lógico que teve muito estrangeiro que passou por aqui também que não ganhou nada. Muito mesmo. É porque tem também uma máxima, né? Eu tô falando da boa fase, Ninguém tá? vai repetir o que o Jorge Jesus fez, ninguém vai repetir o que o Abel Ferreira tem feito. Acho muito difícil isso acontecer. Agora, olhando para a escola de treinadores brasileiros e a gente fazendo uma reflexão, olhando para o futuro, o Filipe Luís é o que mais tem potencial. Eu acho que o Flamengo e o clube de regatas do Flamengo tem que fazer de tudo, absolutamente tudo, para esse cara ficar aqui por muito tempo. E é uma coisa que eu falo desde o início do ano. Pelo potencial de crescimento que ele tem, pelo entendimento de futebol que ele tem, a bagagem que ele vem acumulando ao longo desses anos pelo estudo, não só pela experiência dentro de campo, mas também com tudo que ele viveu no próprio Flamengo. Então, a pergunta da nossa enquete é até engraçada, né? Porque é difícil você separar a idolatria. Filipe Luís tem potencial para superar a idolatria de Jorge Jesus? Eu Essa acho é a que pergunta. ele já é um ídolo. Então você já parte de um princípio que ele tem um carinho enorme da torcida do Flamengo. Identificação, né? E esse carinho, essa identificação fazem com que, inclusive, ele tenha suporte para trabalhar como técnico profissional. Tanto no trato com os atletas, quanto na paciência do torcedor. Porque a gente sabe, o torcedor do Flamengo cobra demais e tem que cobrar mesmo, porque é um grande clube, tem um grande investimento. Mas o Filipe Luís, cara, ele é tão sereno, ele é tão consciente. E o que me parece é que cada vez mais ele está se tornando um camaleão. De poder olhar um jogo e falar assim, eu vou jogar dessa forma hoje. Pode dar certo, pode não dar certo, mas ele consegue, inclusive, ter a leitura de jogo dentro da partida. É claro, mais uma vez, que a gente tem que lembrar sempre que ele tem uma máquina nas mãos, que ele tem o melhor elenco do Flamengo dos últimos 5 anos. Então, o Filipe Luís não foi testado a outros níveis, no ponto de dificuldade, como outros treinadores já tiveram. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, já de uma outra geração, mas o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já treinou tudo quanto é clube, de tudo quanto é jeito. O Filipe Luís, como ele está começando a carreira dele ainda, ele ainda vai ter que se provar em outros contextos. Mas no Flamengo, o trabalho dele é sensacional. Para mim, essa é a palavra. E ele tem potencial para criar uma dinastia como o Abel Ferreira criou no Palmeiras, como a gente pode pensar no próprio Alex Ferguson lá no Manchester United, no próprio Simeone que está há muito tempo. E dinastia, quando eu digo, não quer dizer que vai ganhar sempre. Quer dizer que você vai ter uma coerência de trabalho e que ele vai conseguir implantar o seu estilo de jogo na categoria de base, que ele tem um excelente acesso, no próprio profissional, fazer uma transição decente, valorizar esses garotos e melhorar cada vez mais essa estrutura do Flamengo. Eu acho que se a gente for falar assim, quem é o cara certo para fazer isso? É o Filipe Luís.
Ainda mais com o Flamengo, que trocou de técnico tantas vezes nos últimos anos e que colecionou fracassos dentro dessa troca de técnicos, porque isso é muito nocivo para o clube. É ótimo você ganhar? Ótimo. O Flamengo é tão bom que ele ganha mesmo com essa loucura. Mas agora, com o Felipe Luiz e com essa máquina nas mãos, a gente está vendo o que está acontecendo. Campeão da Copa do Brasil, está na semifinal da Libertadores, está na liderança do Campeonato Brasileiro e tem tudo para conquistar um grande título esse ano. Boa tarde, abençoadas e abençoados. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo nessa terça-feira. Terça-feira, né, movimentada no Flamengo. O técnico Felipe Luiz completou um ano à frente do clube, acabou de ser homenageado, né, pelo José Botto, pela diretoria do Flamengo. Carrascal hoje concedeu a sua entrevista, né, à frente do clube, falando que está cada vez mais adaptado ao Flamengo, né, está entendendo, está se entrosando cada vez mais com os companheiros. Disse que qualquer lugar que o Felipe Luiz colocar ele para jogar, ele irá fazer de tudo para deixar tudo dentro de campo, né, corresponder muito bem. Então, assim, que bom que o Carrascal está crescendo cada vez mais à frente do clube, e isso é muito importante, ver um jogador do gabarito, né, do Carrascal crescendo, evoluindo cada vez mais à frente do Flamengo. Amigas e amigos, tem muitas informações referentes a Mercadão da Bola. Isso porque o Flamengo está indo atrás no mercado para contratar mais um goleiro para estar disputando a titularidade com o Rossi. E o nome do Bento, né, que quer sair do Al Nassr, é um nome muito bem visto pela diretoria do clube. É um goleiro que atende, né, tudo que o Flamengo está pedindo. É um cara que é muito bom debaixo da trave. Então, assim, é um nome espetacular. Outro nome também que está circulando, mas esse já é para o ataque, é o do Richarlison. O Tottenham aceita vender o jogador para o Flamengo. O Flamengo ali estipula, né, desembolsar cerca de 125 milhões de reais. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo de qualidade, aqui é só conteúdo top, falando sobre tudo que está acontecendo no Flamengo, né? Então, assim, são dois nomes aí que estão sendo muito bem avaliados pela diretoria do Flamengo. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Será que seria uma boa Flamengo fazer um alto investimento para contratar o goleiro Bento, ex-Atlético Paranaense, que hoje se encontra no Al Nassr, e o Richarlison? Vou falar uma coisa para vocês, vendo o Bruno Henrique tropeçando na bola do jeito que ele tá, o Richarlison chega no Flamengo e vai ser igual o Cristiano Ronaldo, que vocês estão vendo aqui na tela, ó. Estão vendo aqui na tela, igual o Cristiano Ronaldo, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!